Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Jonas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre divisores e múltiplos de números naturais. Muito bem, então, vamos lá. O que são divisores e múltiplos de números naturais? Nas aulas anteriores, nós estudamos alguns critérios de divisibilidade e hoje nós vamos entender qual a relação entre números que são múltiplos com números que são divisores. Vamos lá. Denominamos múltiplo de um número o produto desse número por um número natural qualquer. Um bom exemplo de números múltiplos é encontrado na tradicional tabuada. Muito bem, pessoal. Então, números múltiplos são números que nós encontramos geralmente na tabuada. Veja só, múltiplos de 2. A tabuada da multiplicação do número 2. Se percebermos, nós temos 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, até 2 vezes 10. Todos os números que você obtém como resultado, nós dizemos que são múltiplos de 2. A mesma forma acontece com o 3. Se fizermos 3 vezes 0, 3 vezes 1, até 3 vezes 10, iremos obter alguns resultados que nós chamamos de múltiplos de 3. E assim sucessivamente. Vale para a tabuada do 4, do 5, do 6, enfim, para qualquer número. Portanto, no caso da multiplicação por 2, nós podemos representar da seguinte forma. Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 e assim sucessivamente. Nós vimos que qualquer número que seja multiplicado por 2, o resultado se torna um múltiplo do número 2. A mesma forma acontece com o 3. Nós representamos M de 3 para indicar múltiplos de 3. O número 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e assim sucessivamente. Basicamente é isso. Um número é múltiplo de outro quando acontece um produto entre esse número e esse produto dá o resultado que seja múltiplo. Vamos falar agora sobre divisores de número natural. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Isso nós já estudamos em aulas anteriores. Todo número que, ao ser dividido por outro, tem como resto o número zero, significa dizer que esse número é divisível por esse outro. Por exemplo, 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, todos esses números dividem o 12. 36 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36, ou seja, todos esses números dividem o 36. Assim também ocorre para o 48. Nós temos o número 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 e 48. Todos esses números dividem o 48. Então, 48 é divisível por todos eles. É interessante a gente notar essa afirmação nesse quadro. Por exemplo, dizer 24 é múltiplo de 4 é o mesmo que dizer que 4 é divisor de 24, ou ainda que 4 é fator de 24. Veja só a relação que nós podemos estabelecer agora entre múltiplos e divisores. Quando dividimos 24 por 4, nós temos uma divisão exata. Então, nós dizemos o quê? Que 24 é um múltiplo de 4. Da mesma forma que 4 é divisor de 24, ou seja, o 4, ao passo que o 4 divide o 24, nós temos que 24 é múltiplo de 4. Por esse motivo, nós podemos afirmar a seguinte definição. Um número natural A será múltiplo de um número natural B, diferente de zero, quando A for divisível por B, ou B for divisível por A. Vamos aqui para um exemplo simples. 12 dividido por 4. Sabemos que vai dar 3, pois 3 vezes 4 é 12, e o resto vai ser 0. Então, nós dizemos que 12 é divisível por 4, e 12 também é múltiplo de 4. Qual é a conclusão que nós podemos chegar?
Ser múltiplo é o mesmo que ser divisível por, né? Múltiplo de é o mesmo que divisível por. Então, todo número múltiplo de outro é divisível por esse número. Muito bem. Agora que nós entendemos o que são números múltiplos e divisores, vamos falar um pouco agora sobre números primos. Então, o que vem a ser um número primo? Basicamente, um número primo é um número inteiro maior do que 1. E ele tem só dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Vamos ver como isso acontece. Veja só, nós temos aqui números primos menores do que 100. A regra para encontrar os números primos é você entender o seguinte: números que só podem ser divididos por ele mesmo e pelo número 1. Por exemplo, o número 2. O número 2 ele é divisível por 1 e divisível por 2 apenas. Não existe nenhum outro número que divide o 2 além desse. Então, o 2 é considerado um número primo. Da mesma forma, acontece com o 3. O 3 ele é um número que é divisível por 1 e divisível por 3, né? Que é ele mesmo. Então, ele é considerado um número primo. Já o 4 é divisível tanto por 1, quanto por 2, quanto pelo próprio 4. Então, nesse caso, o 4 já não é primo, porque ele possui mais de 2 divisores. Vamos entender, então, como nós podemos encontrar os números primos menores do que 100. O primeiro passo é retirar o número 1 da contagem. Por quê? Porque o número 1 não é considerado primo. Ele é divisível apenas por ele mesmo. Então, dando prosseguimento, o próximo passo é: retiram-se todos os números que são múltiplos de 2, maiores que 2. Sabemos que todo número par é múltiplo de 2. Então, você pode retirar todos os números pares dessa sequência de números, de 0 a 100. Continuando, nós vamos ter que retirar também todos os números que são múltiplos de 3, maiores que 3. Então, após fazer esse outro passo, tem mais um. Retira-se todos os números que são múltiplos de 5, maiores que 5. Veja só, temos que tirar também os números que são múltiplos de 5 e que são maiores que 5, porque o 5 é um número primo. Retiram-se todos os números que são múltiplos de 7, maiores que 7 também. No caso, tem que ser maior que 7, porque o 7 é primo. Por fim, nós temos aqui os números primos. Encontrou-se assim todos os números primos menores que 100. Nós temos aqui essa sequência de 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e até chegar em 97. Perceba que todos esses números aqui são chamados de números primos. Repare agora que todos os primos com dois algarismos, eles terminam em 1, 3, 7 e 9. Com exceção dos primeiros números que são apenas com algarismo, como no caso 2, 3, 5 e 7, os demais números primos, que são formados por dois algarismos, têm a terminação número 1, número 3, número 7 ou número 9. Então, por que isso acontece? Bem, se um número termina em 0, 2, 4 ou 6 ou 8, ele é par, logo ele é divisível por 2. Então, aí nesse caso, quebraríamos a regra do número primo, que é ser divisível apenas por 1 e divisível por ele mesmo. Quando o número passa a ser divisível por 2, ele pode ser divisível por 1, por 2 e por ele mesmo, e por qualquer outro número que ele seja divisível. Se um número termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Isso nós aprendemos nos critérios de divisibilidade. Por esse motivo também, os números que terminam em 5, que são maiores do que 5, não podem ser considerados primos. Logo, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sobram apenas o número 1, o número 3, o 7 e o 9, que são números primos de apenas um termo, um algarismo. Bem, uma visão geral aqui, números primos. Vamos então relembrar a definição de número primo. Um número inteiro maior do que 1 é um número primo se tem 2 e só 2 divisores, a unidade e o próprio número. E os números que não são primos? Há um número que não é primo, dá-se o nome de número composto, definido-se como sendo um número não primo. Um número composto, é o número que tem mais de 2 divisores.
E as conclusões? A conclusão que nós podemos chegar é essa. O número 2 é o único número par que é primo. Não existe outro número par, além do número 2, que seja considerado número primo. Apenas ele é considerado um número primo. O número 1 não é primo, nem composto. Ele tem apenas um divisor. Números naturais. Eles podem ser divididos em números compostos ou números primos, com exceção do 1, que não é nem um número composto e também não é um número primo. Muito bem, então essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Façam a atividade sobre esse conteúdo e tenham todos bons estudos.